Olá, galera do Enem, aqui é o professor Marco Aurélio em mais um bate-papo literário. E dessa vez nós vamos fazer uma viagem de uma regressão bem um tanto longa, lá para a época medieval. A primeira época medieval, lá para as origens de nossa literatura portuguesa, que vai depois ser a sequência da nossa belíssima literatura brasileira. E aí eu começo com isso. Esse belíssimo canto que vocês estão ouvindo é o famoso canto-chão, o canto gregoriano. E tem tudo a ver com essa estética que vamos buscar lá nas origens da nossa literatura. Trovadorismo, ou primeira época medieval. Há uma sequência de aulas e hoje, nessa aula 1, nós vamos trabalhar essa questão do contexto histórico. Lá no início, qual é o contexto em que surgem os nossos primeiros textos que serão futuramente a nossa literatura. Então, o contexto histórico, galera, vocês conhecem bem das aulas de história. Eu sempre digo aos meus alunos que um bom aluno de literatura tem que ser um bom aluno de humanas, né? E aí você tem o contexto dos senhores feudais, do feudalismo, os grandes proprietários de latifúndios, como há hoje ainda nesse Brasilzão continental, os nossos grandes latifundiários rurais e até urbanos. É a época de uma força absurda da igreja. Nós temos aí a ideologia, a filosofia religiosa, a dominação ideológica do teocentrismo, Deus no centro de tudo. E aí nós temos um período em que a pirâmide social, ela se trabalha exatamente nessa constituição aí. No topo dessa sociedade medieval, você tem a figura do monarca, do rei, e a figura inquestionável do Papa, é o clero. Então esses poderes, esses dois poderes, eles se, de certa forma, dialogam. O rei precisa do apoio da igreja, a igreja precisa do apoio da monarquia. E é nesse período aí, galera, que nós temos uma das maiores forças da igreja católica no pontificado de Inocêncio III. O clero, a igreja católica, vai ter uma expressão de poder absurda nesse período aí, durante essa gestão, esse pontificado de Inocêncio III. E é também a época de combate aos mouros em toda a Europa. E aí começa o período da Guerra Santa, das cruzadas, da expulsão dos mouros, dos muçulmanos, que eles dominaram por ali a partir do Mediterrâneo para cima, eles dominaram toda aquela parte da Europa durante mais de 400 anos, quase meio milênio. Tá? E é por esse período, 1143, que dá-se a fundação do Estado do Reino de Portugal. A partir do que era o Condado Portucalense, Portugal se emancipa e forma-se o reino, tendo como primeiro monarca Dom Afonso Henriques. Então esse início de aula, de bate-papo literário, ele tem muito mais a ver com história, porque é o contexto em que vão ser produzidas várias obras, ainda com o perfil de toda essa ideologia que nós veremos aqui. E aí nós temos um tópico muitíssimo interessante para discutir aqui hoje, para levar um papo bem legal. A questão do catolicismo e a filosofia medieval. Como é que a igreja e a filosofia dialogam?
qual seria o pensamento cristão dentro da filosofia ou o pensamento filosófico dentro do cristianismo. E aí nós temos duas escolas, duas tendências, duas ideologias de pensamento profundamente marcantes que fizeram a cabeça do homem desse período. A primeira delas é a patrística de Santo Agostinho, cujo auge é exatamente aí pelo século IV e V. Mas já havia os primeiros patristas ou patrísticos, que seriam os apologéticos, os apologistas, ou os apologetas, como você queira chamar, que foram pelo período do século II ao século IV. Tá? Mas o apogeu é realmente com Santo Agostinho, Agostinho de Hipona. E aí Santo Agostinho vai tratar da sua teoria da iluminação. E aí você tem mais ou menos a essência desse pensamento filosófico católico. Tá? Ele vai sofrer a influência de Platão e vai adaptar o pensamento platônico da teoria dos dois mundos, do mundo sensível, que é esse aqui, o mundo que captamos pelos sentidos, o mundo circundante, e por isso que ele diz que esse mundo é falso, né? E o mundo essencial, o mundo das ideias. Só que Platão coloca mundo sensível, esse aqui, que respiramos, que tocamos, que sentimos, e o mundo das ideias, do absoluto, onde estão os mais altos conceitos que nós procuramos atingir. Santo Agostinho vai adaptar esse conceito de Platão, vai chamar do segundo mundo, o mundo das ideias divinas, e não apenas das ideias. E aí, alguns dos seus ensinamentos estão aí nesses elementos aí. Deus é a verdade absoluta. Possuímos as verdades eternas porque as recebemos dele. É nesse contexto que vai surgir a nossa literatura. Aí Santo Agostinho via a razão como algo auxiliar da fé e subordinado à fé. A razão existe, a lógica, o raciocínio, mas antes dela, numa hierarquia superior, está a fé. E aí é célebre essa frase, esse pensamento dele. Creio para poder entender. Então perceba que na filosofia dele só é possível conhecermos a partir da crença, a partir do momento em que cremos. Tá bem? Então você teria aí um contexto em que essa filosofia católica, que domina esse período, domina o pensamento humano durante muito tempo aí, na Idade Média, na chamada Primeira Idade Média, ela sofre influência de 4 filosofias básicas: o platonismo, o aristotelismo, o estoicismo e o neoplatonismo, que é uma revisitação das ideias de Platão. Então essa é a primeira ideologia marcante do período medieval dentro da filosofia católica, como podemos chamar. O segundo elemento, ou segunda ideologia, é a da escolástica de São Tomás de Aquino. Não são ideologias, não são propostas totalmente excludentes. Tomás de Aquino vai resumi-las naquilo que vai ficar para o resto da vida como clássico da Suma Teológica de São Tomás de Aquino. E aí, enquanto Santo Agostinho teve influência de Platão, São Tomás de Aquino vai ter influência de Aristóteles, da busca pelo conhecimento do mundo natural. Tá? Aristóteles pregava um conhecimento enraizado aqui, na percepção desse mundo sensível. E aí, para essa teoria de Santo Agostinho, da Suma Teológica, nós adquirimos o conhecimento a partir das coisas concretas, do manuseio, do sentir, do ver, do pegar, do tocar, nas coisas do mundo, desse mundo sensível. E a partir de observarmos e manusearmos as coisas concretas, elas introduzem no nosso sentido interior, no que ele vai chamar de sentidos da imaginação. Nós as absorvemos como são, e com esse sentido interior da imaginação, nós conseguimos fazer a apreensão de formas abstratas para o que nós chamaremos de conhecimento. Então essa é a teoria de São Tomás de Aquino. E aí, para provar essa metafísica, para provar toda essa questão da influência de Aristóteles, Tomás de Aquino vai trabalhar exatamente aquilo que é a base da filosofia aristotélica, a metafísica. As provas da existência de Deus, ou como Leibniz
vai denominar a Teodiceia, que seria o conhecimento de Deus de forma não emocional pela fé, pela crença, mas uma lógica para entendermos Deus. Um raciocínio lógico para poder compreendermos Deus. E aí, essa metafísica, ela se baseia em 5 linhas ou 5 princípios. O primeiro deles seria o princípio ou a linha do movimento, chamada também de teoria do ato e potência. Então, para Tomás de Aquino, todo ato só é movido por uma potência se houver algo que o mova. No entanto, existe um motor que move todas as coisas e não é movido. E esse motor é Deus. Ninguém move Deus. Ele é imovível. Tá? E aí você teria o primeiro pilar dessa teoria metafísica. O segundo pilar, ou segunda linha, é o da causa eficiente. É preciso admitir, para São Tomás de Aquino, todo elemento, toda causa, ela é provocada por outra. É consequência de uma outra ação. É preciso admitir uma causa primeira que não é causada. E essa causa, que não é a causa de outra, é Deus. Deus não é consequência de nada. Ele é o ponto principal, o início, a estaca zero dessa causa. A terceira linha, ou terceiro pilar da metafísica de Santo Agostinho, de São Tomás de Aquino, da escolástica, é a contingência e necessidade. Todo ser depende de outro. Isso é ser contingente. Só há um ser contingente e necessário, que não depende de nada. Deus. E aí vamos aqui para a quarta linha. A linha dos graus de perfeição. Tudo busca a perfeição. E só existe um ser. Só um ser tem o máximo de perfeição. De realização dos atributos da perfeição. No mais, ninguém é perfeito. Somente Deus. E o último dos pilares ou dessas linhas da metafísica de São Tomás de Aquino é a causa final. Toda a natureza tem uma finalidade e um propósito. Tudo no mundo tem um propósito. Tem uma finalidade. Senão não teria origem. Se não tem um ponto de chegada, não tem um ponto de partida. E essa inteligência que ordena para que não haja o caos, para que tudo tenha um propósito, não seria o caos, essa inteligência ordenadora de tudo é Deus. Ou seja, Deus é a causa final. Então, galera, é nesse contexto de pensamentos, de filosofias, de ideologias, de concepções doutrinárias, que vai surgir a nossa literatura portuguesa, que depois será a nossa literatura brasileira. E aí eu encerro esse papo com vocês, relembrando aqui de um grande nome nacional, de um jovem que se foi precocemente, Henrique de Souza Filho, Enfio. Se não houver frutos, valeu pela beleza das flores. Se não houver flores, valeu pela sombra das folhas. Se não houver folhas, valeu pela intenção da semente. Lindo. É fio, que Deus o tenha lá. Galerinha, próximo bloco de aulas, trovadorismo, aula 2. Vai lá no YouTube, canal Literacurso, se inscreve, dá seu like lá nos vídeos, clica no sininho para receber as novas notificações. Um beijo e até lá.